Mestre, desculpe interromper a música, mas o que é que estamos aqui a fazer no mercado? Há uma razão para isso, César. Estás aqui é para aprender. Como queira, mestre. O senhor manda e eu obedeço. Vamos para além. Sim, mestre. A dedicação ao lado negro vai muito mais além de cultivarmos o ódio como uma fonte de força. Ai, vai. Vai, e não andes por cima das coisas. Ai, desculpe. O lado negro é um modo de vida. Não é apenas um instrumento para ser usado em benefício próprio em certas ocasiões. O ódio deve ser cultivado permanentemente. Não estou a perceber. E aqui é um bom sítio para te mostrar isso. Mas aqui, mestre, Calma, rapariga. ainda não estou a perceber, mestre. Está na altura de começares a aprender a gozar com as criaturas que são diferentes de nós. E podemos já começar com este gordalhufas aqui. Cof, cof. Oh, gordo. A tua mãe é tão gorda que o pessoal do Millennium Falcon pensou que ela era uma pequena lua. A tua mãe é tão gorda que quando tentou passar por uma anomalia temporal ficou presa a meio. Essa estava boa, mestre. Ouvi dizer que a tua mãe é tão gorda que quando o Jabo olhou para ela disse: porra! A tua mãe é tão gorda que conseguiu dar cabo do raio trator da Estrela da Morte. A tua mãe é tão gorda que quando sai à rua não leva acessórios, leva satélites. Satélite. A tua mãe é tão gorda que quando é apanhada pelo campo gravitacional de um buraco negro, o buraco negro é que vem ter com ela. A tua mãe é tão gorda e tão peluda que os Wookiees pensavam que ela era o planeta deles. A tua mãe é tão gorda que a Aliança Rebelde pensou que ela era a Estrela da Morte. A tua mãe é tão gorda que quando o intercomunicador dela apita, as pessoas pensam que ela está a fazer marcha atrás. A tua mãe é tão gorda que até um soldado imperial lhe consegue acertar com um tiro. A tua mãe é tão gorda que usou a Estrela da Morte para jogar basquetebol. A tua mãe é tão gorda que cada vez que dá um passo provoca um distúrbio na força. Ai, agora ia-me dando toda, mestre. A sério. Posso tentar agora eu, mestre? Mestre, desculpe interromper. Não sei se isto lhe interessa, mas passou agora aqui mesmo. Onde é que ele se enfiou? Um anãozinho numa cadeira de rodas. Quê? Sim, mestre, passou mesmo agora aqui. Onde? Onde é que ele está? Azuka foi por ali. Rápido! Atrás dele! Porra! Onde é que se meteu o caraças do anãozinho? Não faço ideia, mestre. Espera lá. O que é aquilo? Porra, Existe saber o que é que vocês estão aqui a magicar. Lord Nonsense. Ainda bem que o encontro. Estava mesmo à sua procura. Aquela ali era um agente da República e foi capturado por um dos nossos homens. Estava agindo num dos mundos não alinhados. Os nossos inimigos estão a ficar cada vez mais saídos da casca. É por isso que precisamos de um homem como o senhor. Qualquer desculpa para usar um sabre-luz é uma boa desculpa. Ora, ainda bem que está disposto a ajudar. Então está decidido. Mas já agora, importa-se falar ao senhor pessoalmente com o Darth Malgus dos serviços secretos. É que, francamente, o gajo mete-me um bocado nervoso. Mete-me um bocado nervoso. Agora eu tenho que ir falar com o gajo. Ora bem, vamos lá a isto. Lord Malgus, queria falar comigo? Ah, Lord Nonsense, aí está você. Então como é que lhe correram as coisas no planeta Hades? Ouvi dizer que teve que enfrentar um apocalipse zombie, mas já vi que sobreviveu. Eu não sobrevivo ao apocalipse zombies. Os homens é que tentam sobreviver a mim. Assim mesmo é que falam, Cid. E falando nisso, como é que vai a sua nova aprendiz? Ouvi dizer que promete. Esta é completamente desequilibrada, passada dos carretos. Ah, não me diga. Então vai ter um futuro glorioso no Império. E por que é que está a usar essa máscara? É uma moda nova e ninguém disse nada? Esta máscara, nem me diga. Desde que introduziram a feijoada mexicana no menu da cantina, isto aqui tem estado impossível. Agora fiquei com fome. Mas já chega a conversa. Tenho para si uma missão da qual depende o futuro do Império. O futuro a mim interessa, mas é muito. Porque afinal de contas é lá que eu pretendo passar o resto dos meus dias. Pois, vejo que continua espirituoso. No meu planeta costumamos rir. Quer dizer, ocasionalmente. Dá-me licença, continuo então. Ora, por quem é Lord Malgus? Pela Académica de Coimbra, mas isso agora não vem ao caso. Chegou ao nosso conhecimento que os 4 principais generais do alto comando da República viajaram até o planeta Taris. Taris agora é uma ruína, terra de ninguém. Há 300 anos atrás era um mundo urbano, mas foi destruído por bombardeamento orbital por um dos nossos Lord Sith, só porque estava à procura de um cavaleiro Jedi. Gosto do estilo desse gajo. Não sabemos o que é que eles lá foram fazer, mas sabemos que foram à revelia do Alto Conselho Jedi e por iniciativa do Comando da República apenas. Por que é que diz isso? Porque interceptamos esta mensagem numa frequência Jedi.
Dê uma olhada e diga-me o que é que acha. A chanceler mandou os 4 generais do Alto Comando da República para Taris. Não sabemos o que é que eles já estão a fazer, mas a Ordem Jedi recebeu ordens para não interferir. Somente não gosto nada desta história, mas por enquanto vai ter que ficar assim. Aquela grão-mestra da Ordem Jedi, diga-me o que é que achou. Francamente acho um bocadinho magricela para o meu gosto, mas também me achava. Não foi isso que eu quis dizer, mas não interessa. O que quer que seja que os generais estejam a fazer em Taris, para os Jedis não concordarem com eles, não deve ser coisa boa. E o Império não pode deixar isso passar. Passámos os últimos 1000 anos a treinar para sermos os filhos da mãe mais velha da galáxia. Não vamos ser ultrapassados por um generalex quaisquer. Quer que você vá lá e vê cabo dos 4 generais. E se descobriu o que eu estou a preparar, tem cabo disso também. Vá por isso, vá para Taris imediatamente. E já agora, tente divertir-se. Já me diverti uma vez. Foi horrível. Mas então ponha-se a caminho e boa sorte. Vá, toca para nada. Mestre, eu antes queria falar consigo, se fosse possível. Sim, É que eu gostava muito de ir nesta missão. tens razão. Esta missão é mesmo perfeita para ti. Ei, O que foi, mestre? roubaram-nos a nave. Eu não acredito nisto. Já ninguém respeita um Lord Sith, nem numa doca imperial. Oh não, espera. Afinal está aqui. Porcaria do sistema de camuflagem. Bem, mas como eu estava a dizer, esta missão de busca e destruição é perfeita para o teu treino. Por isso nesta vez comigo. Pois, e a sua amiguinha Twi'lek? Ela vai sempre consigo a todo lado? Eu falo com a Vete. Certeza que ela não se importa de descansar um pouco. Também não creio que Taris seja o tipo de planeta que lhe agrade. E agora, tens aí a chave da nave? Por isso desta vez a Geisa vem comigo. É importante para o treino dela e esta missão vem mesmo a calhar. Não te importas, pois não, Vete? Vete. Eu não. Para que é que eu queria ir para um planeta em ruínas também? Também nunca me levas a nenhum lado fixe? Depois desta missão, levo-te a Nashada. O que é que achas? Vamos aos casinos. Sim, faz como quiseres. Então está bem, está decidido. Eu fico aqui de volta na nave. Se quiseres, podes vir. Não, vai lá passar tempo com a maluquinha. Ok, tchau. Vá lá os dois, ainda se matam um ao outro, é o que é. E para de olhar para o meu rabo. Raios. Já ninguém respeita um Lord Sith. Como estamos nós metade da galáxia para eu agora ter que aturar os ciúmes de uma namorada ex-escrava. Ai. Mestre, bons olhos o vejam. Está com um aspecto elegante e mortífero como sempre. E és pouco rachista, tu. Mestre, tomei a liberdade, enquanto estava ausente, de limpar os propulsores de hiperespaço da nave. Há de notar um aumento de eficiência da ordem dos 0,0001%. Ai, valha-me a força. Queen. Saudações, meu lord. Como tem passado? Menos mal, Queen. E você? Bela máscara tem aí. Obrigado, senhor. É a última moda. Ouvi dizer que o Darth Malgus também tem uma. Quer que lhe arranje uma? Não, obrigado. E para onde vamos desta vez, meu lord? Vamos para Taris. Vou já traçar a rota. Ótimo. Eu vou-me sentar. Tenho os pés cansados de andar a correr atrás do anãozinho e cadeira de rodas. Sim, vou perguntar. Chegamos a Taris, meu lord. Mestre, há uma chamada para si. Acho que é o seu antigo mestre, Darth Maras. Um senhor muito distinto. Oh, com caraças. Aprendiz, apraz muito encontrar-te. Tinha mister de falar contigo. Não quero que a tua missão seja de balde. Por isso, folga muito que tenhamos esta conversa. Porra, mas quantos anos é que você tem? Já ninguém fala assim. Mais respeitinho, aprendiz. Não só porque eu já te promovi a Lord Sith, depois de teres virado para o lado negro aquela jadi que agora é a tua nova aprendiz, não quer dizer que possas falar assim comigo. Lembra-te que fui eu que ensinei ao Chuck Norris tudo o que ele sabe. Olha, eu quando era pequeno não mejava na cama. A cama é que se mejava toda quando eu me deitava lá. Estou perfeitamente ciente do teu potencial. Mesmo assim, contatei-te por causa desta tua missão em Taris. Não era o Darth Maul que estava responsável por isto? O Darth Malgus agora está de baixa. Intoxicação alimentar. Qualquer coisa a ver com uma feijoada mexicana, não percebi bem. Agora fiquei com fome outra vez. Agora eu é que sou responsável por esta missão e a tua missão é bastante simples. Deixa-me adivinhar. Matar toda a gente. Sim, isso também. Mas também tens de descobrir o que é que eles estão para aí a fazer. Há de haver uma razão para o Alto Comando da República estar tudo concentrado neste planeta. Afinal de contas, isso é uma piolheira.
Pois, mas acontece que se a paranoica da minha aprendiz fica parada durante muito tempo, ainda se volta é contra mim. Se o mestre acaba por ser ultrapassado pelo seu aprendiz e morto por ele, é a maneira de ser o Sith. A nossa ordem funciona assim. Você lembra-se que eu é que sou o seu aprendiz, não é, mestre? Lembra-me assim, ó coisinha. Por isso é que eu estou a falar contigo do outro lado da galáxia por meio da comunicadora. Pensas que eu nasci ontem ou quê? Pela maneira arcaica como você costuma falar, não. Acho que não nasceu nem perto de ontem. Oh, santa paciência. Já agora não esqueça de me avisar quando for o seu aniversário, que é para eu lhe mandar qualquer coisinha. Olha, e se fosse antes eu mandar-te um presentinho? Estavas, era? Qualquer coisinha para te matarem. A fome. Se for marisco não vale a pena que eu sou alérgico. Eu por cima coisa com a minha cara. Oh, valha-me a força, onde é que eu vou desencantar este gajo? Olha, vai lá mais é para o planeta e vai lá se descobre o que é que os gajos não vão fazer. Eu depois ligo. Tchauzinho. Chato do camandro. Mestre, aquele era o nosso transporte. Não, Geza, o nosso transporte é aquele. E por que é que temos que apanhar um transporte aqui na estação para ir para o planeta? Porque a infraestrutura de Taris ainda está completamente destruída. Não há espaço ao porto para atracarmos. Apenas velhos cordéis pequenos, nossos e da República. Ah, estou a ver. Nós vamos para uma dessas bases. E os generais inimigos devem estar escondidos nas deles. Seja lá qual for a razão por que estou aqui. Ou seja, temos que ir à caça. Bem, isto aqui está apinhado. Tens o teu bilhete? Eu tenho paz, mestre. Bem, cá estamos. Vamos andando. Mestre, já viu bem toda esta destruição? É quase poético. Parece arte. É mesmo inspirador. És pouco esquisita, tu. Ora, mestre, foi o senhor que me virou para o lado negro. Até me fez matar o meu antigo mestre Zedi. Pois, no que é que eu estava a pensar? Ora, mestre, eu gosto de ser mazinha. E nunca pensaste em virar as costas ao lado negro? Bem, mestre, por acaso, Fala. houve aquela vez em que me mandou sozinha naquela missão. Aí eu decidi experimentar virar as costas ao lado negro. E assim virei as costas à paixão desenfreada, ao domínio dos sentidos e ao ódio irracional. E abandonei toda a carnificina e violência gratuita. Passei a procurar apenas a calma, a paz e a virtude. E como é que isso correu? Foram os piores 20 minutos da minha vida, mestre. Ai. Foram. Tá bem, já percebi. E agora, mestre? É ali. General, você chegou. Agora estou a jogar Tetris. Ai, não ouvi chegar. Você deve ser o sítio que a contra-espionagem mandou. Bem-vindo a Taris. É um prazer estar aqui. A sua fama precede o Lord Nonzaint. Sabe, já ouvi falar muito sim. É verdade. Gosto muito de ver trabalhar. Acho que ele não veio aqui para ser engraxado. Tem razão. Permita-me que lhe apresente o Tenente Calmeirão. Está aqui por empréstimo do Batalhão de Batedores do Norte. É de longe o meu melhor soldado. E vai ficar a partir de agora inteiramente à sua disposição. Salve seja. Tenente, pode começar por lavar essa cara, percebeu? Senhora. Bem, então vou deixar-vos a vossa missão. Tenho que ir atualizar o meu status. Ah, e já agora, se precisar de mais alguma coisa, por favor, não hesitem em pedir. Eu sei que vamos atrás do comando. Se essa é a missão, já estou mais que preparado. Conta lá isso. Todos os 4 generais estão aqui em Taris. Quer dizer que está a acontecer alguma coisa importante. Forte-me diz procurar, mas não descobriu paradeiro de nenhum. Tenho procurado até altas horas da noite. Mas olha que eu não pago horas extras. Não faz mal. A única coisa que descobrimos foi os comboios de aprovisionamento pesadamente guardados. Com alguns soldados podíamos atacar as caravanas. E depois inspecionávamos o equipamento e ficávamos a saber para onde é que eles iam. Mas o general não tem uma cheia para isso. Eu consigo fazer isso com uma perna atrás das costas. Isso é que é falar. Então estão aqui as coordenadas. Não deve ser difícil achar as caravanas. Eles estão sempre a mandar equipamento de um lado para o outro. Depois é só enviarmos os dados e eu consigo descodificá-los. Com isso vamos saber onde é que está o primeiro general. Vou já tratar disso. Ótimo. Mas primeiro ainda vou à cantina que estou a morrer de fome. Ô, gordo. Hã?
O que é que tem aí que se coma? O que é que nós temos? Ora bem, temos guisados de Alderan, temos umas ratazanas guisadas importadas diretamente de Tatooine. E temos feijoada mexicana. Então vou na feijoada. Oh meu amigo, feijoada mexicana não é para qualquer um. É preciso ser muito forte na força. Fiz um trocadilho. Estás a gozar comigo, por acaso? Principalmente que vocês sejam Jedi. Um Lord Sith. É um Lord Sith, já percebi. E agora o meu pedido? É uma feijoada mexicana aqui para este cavalheiro. Mestre, também posso dar uma cheia de porrada ao criado depois? És agora não. Eu sabia que ia ter ficado a trabalhar no lado da República. Oi, acho que tinha demais. Bem, vamos lá então. Temos mesmo cabo deste planeta todo. Eita, o que é que me deu aquela gaja? Espero que não esteja a usar o retrovisor para pôr o batom outra vez. Mestre, desculpa o atraso, mestre. Mas para onde é que tu andaste? Tive que trocar o penso. Sabe como é que é? Coisas de gaja. Era zanga por todo o lado. Trabalhaste um pormenor da mais. Desculpa, mestre. Vamos lá buscar os dados que precisamos. Pronto, já está. Agora é só transmitir ao Tenente Ramirão. Já estou a transferir as frequências do inimigo agora. Dê-me um minuto, passo a tirar a fotografia e vejo se algo consigo. Por quem é? Esteja à vontade. Meu senhor, triangulação completada. Só um lugar onde estas caravanas podem estar a ir. Vou-lhe montar as coordenadas. Também lá está o General Frelka. Pode-me dizer mais alguma coisa acerca dessa área? Passamos por lá alguns meses atrás. São só fábricas abandonadas. Se eles voltaram para lá, deve ter alguma coisa a acontecer. Boa caçada. Mestre, não acha que já chega de música ambiente? Então vamos lá. Espera. Aí aquela feijoada. Ora, parece que a fábrica está a ser guardada. Uou, calma lá, nós não somos soldados, somos só mineiros. Ainda por cima recebi verdes. Estejam descansados, não são vocês que eu quero. Onde está o General Felka? O patrão, vens dar cabo dele. Sim, tens algum problema com isso? É por isso, ainda temos o fundo de desemprego. A República não paga o suficiente para me pôr no teu caminho. Ah, pois não. Se eu carregar no alarme silencioso, o general aparece com a sua guarda pessoal. Carrega no alarme. É para já. Ô Shinnok, fazem um jeitinho. Pronto, está feito. O general deve ir a caminho. Quanto tempo é que achas que isto vai demorar? Bem, hoje há um Benfica Sporting. É capaz de demorar. Raio da bola, pá.